Boa noite. Peço licença para entrar na sua casa, no seu ambiente, no seu lar. Sou Celina Sobral e agradeço ao Wagner, toda a equipe do CAO, Centro Espírita Antônio de Oliveira, pelo convite para que pudéssemos estar juntos na noite de hoje. Para iniciar o nosso encontro, convido vocês a se recolherem, elevarem os pensamentos até o Mestre Jesus, sentindo a presença amiga também da espiritualidade que já cuida de cada um de nós, saudando a equipe espiritual do CAO, saudando a todos os presentes, que nossa mente, os nossos corações sejam dilatados para o estudo, para o entendimento, que essa espiritualidade amiga nos envolva a todos, para que sejam ditas as palavras necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso adiantamento, para a nossa caminhada. Sê conosco, Senhor, agora, sempre, pedimos licença de nossa parte para iniciarmos as reflexões da noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, estamos com o livro Alvorada Cristã, Mensagens do Espírito Nélio Lúcio, e hoje é a lição 3, Pequena História. É assim, é uma história, logicamente, vamos tentar interpretá-la à luz dos ensinamentos espíritas e do Evangelho de Kardec. É o item 3. Um dia, a gota d'água, o raio de luz, a abelha e o homem preguiçoso chegaram ao trono de Deus. O Todo-Poderoso recebeu-os com bondade e perguntou pelo que faziam. A gota d'água avançou e disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto, auxiliando uma raiz de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos animais que passavam, aflitos, procurando mananciais. Fiz o que pude, mas venho pedir-te outras gotas d'água que me ajudem a socorrer quantos necessitam de nós. Essa primeira parte aí dessa pequena história nos faz ver que como nós precisamos uns dos outros, que como é preciso também a nossa conversa com Deus, o nosso pedido de auxílio, o nosso treinamento, o nosso teste de humildade, sabendo que sozinhos não conseguimos fazer quase nada. Se nós estivéssemos sozinhos na nossa existência, na nossa reencarnação, nós não daríamos 1, 2, 3 passos. Se não tivéssemos a proteção dos nossos mentores, dos espíritos amigos que lutam por nós, que torcem por nós, nos mostrando muitas vezes atitudes a tomar, caminhos a seguir, e dependendo da nossa energia, dependendo da nossa emissão, né, de sintonia, nós não ouvimos, nós não conseguimos estar na mesma vibração e vamos para caminhos tortuosos. Então, sem a proteção desses mentores nossos, de Jesus, governador do planeta, de Deus, nosso Pai, nós realmente não caminharíamos. Porque a vibração do planeta ainda é muito pesada. E ainda é muito pesada por quê? Por conta dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes que fazem com que o planeta fique realmente com essa energia mais pesada, mais doentia, trazendo inclusive para nós situações de doenças físicas. As nossas doenças emocionais se refletem no corpo físico com o passar do tempo. Vão tomando outro patamar, vão sangrando a nossa alma, vão criando feridas realmente grandiosas que nos prejudicam em vários aspectos. Por isso a importância de verificarmos como está o nosso interior, como está
os nossos pedidos de ajuda, as nossas conexões com o plano espiritual através das preces, das orações. Não é? Aqui você vê que bonitinho, a gota d'água estava auxiliando a raiz de uma laranjeira, mas ela viu que aquele auxílio estava ficando difícil para ela, então ela precisava com que os outros que estavam sofrendo, os animaizinhos pedindo água, né, as árvores também, precisavam de outras gotas d'água. Olha que legal, como a união realmente faz a força em todos os sentidos. E lógico, aqui é uma pequena história, como diz o título, né, desse livro, Alvorada Cristã, trazendo para nós reflexões para o dia a dia, reflexões diárias que possam fazer com que a gente veja como está o nosso interior, como estão realmente as nossas atitudes perante dificuldades que vêm ao nosso encontro para nos levar para o caminho da evolução e da melhoria espiritual, material, todos os sentidos. Nós estamos no planeta para nos melhorarmos, para aprendermos a servir, para aprendermos a crescer, para exercitarmos as nossas virtudes, as virtudes que estão no Evangelho, paciência, paz, indulgência, tolerância, perdão, caridade, né? Então, seguindo aqui a história, o pai sorriu para a gota d'água e, satisfeito, exclamou: Bem-aventurada sejas pelo entendimento das minhas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes. Olha como a gente pede ao Pai, vem, nós somos atendidos quando os nossos propósitos são salutares, são de amor, são de bondade. E aí vem muito rápido a resposta às nossas preces. Nossas preces feitas do coração sempre são ouvidas. Nunca pense que Deus, que a espiritualidade amiga esqueceu de você, esqueceu de nós. Não é assim. Não é assim que ocorrem as situações, não. É que certas coisas nós precisamos passar para aprendermos, para vir o aprendizado que precisamos no espírito, na matéria também. Então, quando nós fazemos os nossos pedidos, as nossas conversas com Deus, com Jesus, vem no tempo certo, no tempo adequado para cada um de nós. Cada um de nós estamos num patamar de evolução, de entendimento. Então, muitas vezes, pedimos coisas que, se a gente acha que naquele momento é para o nosso bem, Deus, Pai de amor, de bondade, sabe se é o melhor para nós, naquela época, naquele momento, aquele pedido. Então, vamos, né, nos conformar com o atendimento de imediato ou mais demorado das nossas preces, porque tem um Pai que sabe o que é melhor para nós e vai dar na hora certa. Então, ele deu os recursos da chuva e das fontes para aquela gotinha d'água que estava trabalhando, se esforçando para auxiliar, para ser útil, para fazer o seu papel. Então, você vê, às vezes a gente pensa, eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Quem sou eu para modificar tantas e tantas coisas? E esquecemos que um homem só, Jesus, modificou o mundo inteiro e até hoje tenta modificar e melhorar a todos nós. Então, essa gotinha d'água que pode ser cada um de nós na nossa caminhada, no nosso aprendizado, na nossa evolução, precisamos de chuvas, das fontes, dos mares, para que a gente alcance o que a gente deseja, o que a gente precisa para a evolução. Logo após, o raio de luz adiantou-se e falou. Lembra lá, né? Estava a gota d'água, o raio de luz, daqui a pouco vem a abelha e o homem preguiçoso. Raio de luz adiantou-se, né, para conversar com o Senhor lá e falou: Senhor, eu desci e encontrei o fundo de um abismo. Olha só. Nesse antro combati a sombra. Quanto me foi possível, mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade, luz. Venho ao céu rogar-te outros raios de luz, que comigo cooperem na libertação de todos aqueles que no mundo ainda sofrem a pressão das trevas. Olha que reflexão legal. Quantos de nós já descemos no fundo do poço,
da nossa existência, das nossas compreensões, do nosso sofrimento, do nosso dia a dia. Quantas pessoas nós conhecemos que estão no fundo do poço das drogas, das doenças que não têm cura na parte material, dos desesperos de, entre aspas, perdas de queridos que muitas vezes eram o pulso forte de sustentar uma família inteira. Quantos aí no breu da escuridão, do ódio, das atitudes impensadas, do suicídio, do assassinato, do roubo de muitas coisas, roubos não só de coisas materiais, mas roubos da confiança, do amor do outro, que muitas vezes se entrega completamente confiando naquela pessoa e a pessoa o decepciona. Então, muitos de nós, muitas das situações do nosso planeta ainda se encontram em trevas. Muitos espíritos, irmãos nossos que estão no plano espiritual, que se encontram nas trevas, agindo, intuindo, atuando nos pensamentos e nos corações para atitudes distorcidas, que quando nós ouvimos e aceitamos e fazemos, nós entramos no sofrimento e numa escuridão tamanha, esquecendo que existe uma lei que nós temos que cumprir e que não podemos fugir, que é a lei divina. A lei do homem que muda toda hora, nós podemos até driblar, às vezes fazer uma coisa ou outra que nessa encarnação não é descoberta, mas que nunca fica ao bel prazer. A verdade, a justiça, demore mais ou menos, sempre vem atrás daquele que a buliu, que a distorceu. Então, por isso, a importância de nós entrarmos no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior, bem lá nesse profundo que está citando esse texto, às vezes lá no fundo desse abismo que nós nos encontramos, e vermos, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não posso fazer diferente? Será que eu não posso pensar e sentir diferente em relação a tal situação, a tal pessoa? Porque o nosso entendimento ainda é muito distorcido perante as verdades divinas. Nós ainda somos espíritos infantis, sim. Nós sempre dizemos isso e precisamos dessa reflexão. E a criança precisa do amparo, da proteção do pai, para que ela não se queime, para que ela não se machuque, para que ela não caia. Então nós, espíritos ainda em aprendizados, temos o nosso livre-arbítrio não tão ao nosso favor, não tão certo e correto como deveria ser ainda. Então, a espiritualidade e o nosso Pai maior precisam, muitas vezes, dizer não para o que nós pedimos, ao que nós estamos fazendo, igual o nosso Pai perante uma criancinha, ou nós quando éramos criança. Não faça isso, menino, agora você vai ficar de castigo. Olha, você se machucou, está doendo, precisa levar ponto, precisa tomar remédio, precisa pôr curativo. Igualzinho nós como espíritos. As dores vêm ao nosso encontro por conta ainda de não sabermos lidar completamente com a luz. Muitas vezes esquecemos que um pequeno fósforo clareia um quarto completamente escuro. Então nós precisamos ir em busca dessa luz, a luz que vem através do conhecimento, que vem através do estudo, que vem através do perdão, que libera o peso dos nossos ombros, do nosso coração, da nossa cabeça, quando nós esquecemos e colocamos em outro foco, em outra perspectiva, situações que fizeram, que agiram conosco. Se nós ainda precisamos de perdão, de entendimento, de compreensão, nós então precisamos também fazer para o outro. Deixar com que o outro tenha o carinho, o calor da nossa aceitação, da nossa compreensão em certas atitudes que as pessoas têm conosco mesmos, porque estão em outro patamar, diferente do que você está, do que nós estamos. Às vezes nós já temos compreensão por uma certa coisa, enquanto que o outro que nós estamos recriminando e insistindo em não perdoar, ainda não tem. Então nós ficamos com aquele peso. Quanto mais nós tirarmos essas sujeirinhas morais que existem no nosso espírito, mais leve nós vamos ficando. Então, que a gente possa entender, pedir força para entender, para aceitar, para perdoar,
porque a gente precisa pedir força, não é fácil as coisas que vêm ao nosso encontro como teste, como provação, e a gente tirar sempre de letra. Uma coisa ou outra a gente ainda tira de letra, mas muitas coisas não, né? Então, ele está dizendo aqui, né, o raio de sol, olha, eu tentei descer, eu tentei ser a luz nessa escuridão aqui, mas encontrei um abismo profundo. Quantas e quantas vezes nós temos oportunidades e deixamos passar? Quantas vezes a luz vem ao nosso encontro e nós insistimos em deixar a porta fechada para não entrar esse raiozinho de luz? Muitas vezes nós somos teimosos quando já podemos compreender e aprender certas coisas. Então, por isso precisamos desse pedido de força através da oração, para que a gente seja ser humano melhor, para que a gente faça diferente, para que a gente compreenda com outro olhar, não é? E ele diz aqui, ó, notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. E aqui entra também aqueles irmãos nossos que se encontram em situações difíceis após o desencarne por conta das suas atitudes aqui na Terra. Então vamos nós pensarmos quais estão sendo as nossas atitudes para que a gente não venha se surpreender negativamente quando voltar para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Não é? Quantos e quantos espíritas, quantos e quantos trabalhadores de centros, de casas espíritas, de instituições, de igrejas, de vários templos, etc., que falam, muitas vezes nós mesmos, né, falamos e temos a dificuldade de colocar em prática aquilo que é o ensinamento do Evangelho, o ensinamento que Jesus deixou independente de religião. Então vai chegar lá do outro lado, a gente vai dizer, meu Deus, quanto tempo que eu perdi, por que que eu não fiz isso, por que eu não auxiliei mais, por que eu não perdoei, por que eu não fiz lá, deixei de fazer tal coisa para fazer outra, que teria mais valor para o espírito do que para a matéria. Será que nós não estamos colocando muito em cima, muito lá em cima, a parte material e esquecendo essa luzinha do conhecimento espiritual que muitos já temos e trazendo uma escuridão desnecessária para o nosso caminho? Então ele diz, né, que foi ao céu rogar raios de luz que com ele coopere na libertação daqueles que no mundo ainda sofriam a pressão das trevas. Muitas vezes nós deixamos, sim, portas abertas, coração aberto para aquelas entidades sofredoras que nos intuem para fazer tal ou tal ato, fazer tal ou tal coisa que vai vir a nos prejudicar. Mas aí a gente pensa, o que Jesus faria numa situação dessa? Será que Jesus faria isso ou aquilo? A gente não vai errar se for a resposta do que Jesus faria. Então a gente precisa não dar ouvidos para os irmãos menos esclarecidos desencarnados que atuam muitas vezes como nossos obsessores, uma vez que nós, para estarmos em conexão com irmãos nossos menos esclarecidos que se encontram nas trevas, atuando para que a gente erre, para que a gente sofra, é porque de alguma forma nós estamos puxando e aceitando essa energia. Porque se o obsessor vem para a gente e fala no nosso ouvido, a gente não faz, ele vai desistir, ele vai obsediar outro. Sabe, aquela pessoa que bate na sua porta, você não abre. Então você fala, não, estou ocupado, tal, tudo. Não dá ouvido pro negativo, não dá ouvido pro sentimento de raiva, de ódio, de cólera. Não dar ouvido pro sentimento de vingança, de desejo do mal. Não dá força para maledicência. Porque muitas vezes, né, a gente, ouvindo falar alguma coisa, a gente fala em cima, julgando, sem ter conhecimento de causa. Quantos de nós fazemos julgamentos errados, sem saber exatamente o que está acontecendo, o que está se passando com aquela pessoa ou naquele caso? Isso tudo são trevas. Nós precisamos dessa libertação do mundo material que prejudica a nossa evolução espiritual. E aí o pai contente respondeu, olha lá para o raio de luz. Bem-aventurado sejas pelo serviço à criação, ao mundo, ao planeta, a Deus. Dar-te-ei o concurso do sol, que é a luz maior, das lâmpadas, dos livros iluminados. Olha aí
a necessidade do nosso estudo, de buscar o conhecimento, de buscar a verdade, como o Evangelho diz. Darei o auxílio das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que se encontram na terra. Isso tudo é auxílio à luz para a nossa caminhada, nos tirando da treva, do sofrimento, da ignorância, da incompreensão, da impaciência, né, de todas aquelas situações que nós sabemos que só vêm nos prejudicar, que não traz nada de bom para todos nós. E depois disso veio a abelhinha explicar-se lá para o Senhor. Senhor, a abelhinha falando, tenho fabricado todo mel, tenho fabricado todo o mel ao alcance de minhas possibilidades. Olha que trabalhadora. Mas vejo tantas crianças fracas, doentes, que te venho implorar mais flores e mais abelhas, a fim de aumentar a produção do mel tão necessário. Olha que legal. A produção do mel é o nosso trabalho na caridade. É o nosso auxílio, aquele que muitas vezes não sabe nem pedir, ou não pode pedir porque está em cima de um leito, está em cima de uma cama de hospital, ou são aqueles que não sabem falar, são aquelas crianças que não podem andar, que não podem se comunicar porque têm problema também físicos e mental. São aqueles que não têm condição, às vezes até física ou até mesmo moral, de sair da situação que se encontram. Então precisam das abelhinhas trabalhadoras que levem o mel da doçura do amor. Novamente a compreensão, a aceitação do outro, o servir, o auxiliar de uma forma baseada na lei do amor. Quando nós damos amor, quando nós damos compreensão, a gente não erra. Ai, mas aquele lá só vive errando, por que eu vou dar tratamento bom e amor? Porque Jesus ensinou isso pra gente. Porque é a lei do amor que nos ensina o caminho da evolução e da felicidade. Ah, mas a pessoa não me dá nada, a pessoa só me dá ingratidão, só me dá maus tratos, por que eu vou tratar bem? Porque nós conhecemos os ensinamentos de Jesus. De repente o outro não conhece. Muitas vezes nós vamos ser o único evangelho que alguém vai ler na vida, através das nossas atitudes, através das nossas respostas às situações que nos trazem, às vezes nos magoando, nos machucando, lembrando que quando alguém ou quando nós mesmos fazemos isso para o outro, é o que nós vamos receber de volta, porque nós estamos fazendo para nós mesmos. Toda vez que nós agredimos ou maltratamos a um irmão, nós estamos fazendo para nós mesmos, porque tem a lei de retorno, porque tem as leis divinas atuando, como nós já falamos, e não tem como a gente fugir, tá certo? Então, o pai, muito feliz, abençoou-a e replicou, abençoou a abelhinha, né? Bem-aventurada sejas pelos benefícios que prestastes. Foi lá, né? Alimentou com mel, alimentou com a força do amor e da caridade aqueles que precisavam mais. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Olha que legal, a fila ali se engrossando para auxiliar, para servir, porque nós puxamos aquilo que emitimos. Se estamos dando amor, nós vamos ter junto de nós pessoas que também amam mais. Se nós estamos sendo caridosos, compreensivos, é esse tipo de situação e de pessoas que vão estar conosco. Geralmente está ao nosso lado pessoas que vibram na mesma sintonia e que ficam, né, do nosso lado. Então, conceder-te jardins e novas companheiras. Saíram todos felizes aí, né? Em seguida, o homem preguiçoso foi chamado a falar. Foi chamado, aí não se apresentou lá que nem os outros três. Fez uma cara desagradável e informou, falando lá com o Senhor. Senhor, nada consegui fazer. Olha lá, em um homem, a gotinha d'água fez, o rainho de sol, não era o sol inteiro. A abelhinha pequenininha fizeram muitas e muitas coisas, mostrando que nós, mesmo sendo pequenininhos,
mesmo muitas vezes estando sozinhos, nós podemos pedir auxílio e só a nossa atitude de bondade, de amor, de caridade puxa para a gente auxílio. A gente vê aí nessas grandes catástrofes, quando a gente começa a fazer as atitudes de auxílio, como muitos e muitos entram nessa corrente de solidariedade. Então é assim que funciona e é assim que essa lição veio trazer essa reflexão. Então esse senhor disse, né? Esse moço disse para o Senhor: eu não consegui fazer nada, porque todos os lados encontrei a inveja e a preguiça. Olha só, ele dando força para a preguiça, para a ociosidade, para a inveja que o outro estava sentindo. Ah, não, aquele lá tem inveja de mim, não vou fazer nada e não sei o que, está me prejudicando. Muitas vezes nós achamos sempre que é o outro que nos prejudica. E somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas fraquezas emocionais, que nos prejudicamos a nós mesmos. Então, né, encontrei a inveja, a perseguição, o ódio, a maldade. Olha só, dando valor para tudo aquilo que vem justificar ele ficar parado, ele não ter tido atitude, ele não fazer diferente, ele não ter a transformação necessária para o bem dele, de todos nós, né? Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. É aquele que fala assim: meu Deus, para que eu vou fazer o negócio bom se eu sei que eu vou levar paulada, se eu sei que eu vou receber ingratidão? Não importa. O mal é passageiro, nós precisamos aprender e lembrar disso. O mal não sobrevive o tempo todo. A ingratidão um dia vai deixar de existir, porque aquela pessoa ingrata vai passar a ser grata. Aquela pessoa completamente mal na nossa visão, completamente errada, um dia também vai ser anjos, como todos nós. Demore mais ou menos na caminhada, na transformação, naquilo que precisa mudar interiormente, espiritualmente. Né? Então, veja bem, esse homem dando força ao ódio do outro. Ah, não, eu vou pagar o mal com o mal. Sabe aquela situação que não pode mais existir? Quando Jesus fala no Evangelho de dar a face, é exatamente a gente fazer diferente aquilo de negativo que estão fazendo para nós. E esse homem deu força para isso tudo. Quantos de nós fazemos isso? Muitas vezes, se não for até a maioria das vezes. Ah, não, ali eu não vou mais porque eu só recebo xingamento, só recebo maltrato. Então é ali que nós vamos ter que mostrar, nessa situação, junto com tal ou tal pessoa que nos paga dessa forma o amor ou o carinho que estamos dando, que nós temos que mostrar que tem que ser feito diferente, que é o amor que vence, que é a caridade que tem mais valor. Tanta gente má permanecia no meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. Olha só, a culpa do outro sempre, e a culpa é sempre nossa. Nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos nos modificar nesse particular. Gente, não, por que é sempre o outro? Por que é sempre culpa da espiritualidade que são os obsessores? Lembrando de novo, nós muitas vezes somos os nossos próprios obsessores. Nós muitas vezes criamos formas, pensamentos que são como se fossem pessoas, próprios obsessores do nosso lado, por conta da nossa força do pensamento que cria, que é matéria, colocando, aquele outro faz isso para mim. Eu acabo materializando isso junto do outro e aquilo fica me obsidiando. Nós precisamos ver isso, estudar isso com mais cuidado e com mais carinho. O pai bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou: infeliz de ti, meu filho, que desprezastes os dons que te dei. Todos nós temos tudo que precisamos para caminharmos e vencermos e evoluirmos. Ah, mas eu estou numa casa que não é como eu queria, eu tenho uma profissão que não é a que eu quero, eu estou numa família que não é legal. Nós estamos sempre no lugar certo, como disse Chico Xavier, e com as pessoas certas, necessárias para a nossa evolução. Adormecestes na preguiça e nada fizestes. Os seres pequeninos e humildes alegraram meu trono com o relatório dos seus trabalhos. Como a gente falou, né? A gota d'água, o raio de sol, a abelhinha. Mas a tua boca sabe apenas se queixar. Nós temos que diminuir as nossas queixas e aumentar a nossa gratidão. Mudarmos o olhar
de tudo que está com a gente e que vem ao nosso encontro. Você se queixa como se a inteligência e as mãos que te confiei para nada valessem. Olha só, gente, nós temos o nosso corpo, nós temos olhos, boca, ouvidos, mãos, pernas. E mesmo que não tenhamos, que não tivéssemos, quantos e quantos irmãos nossos aí que tem só o corpo sem os membros superiores e inferiores, fazendo palestras, atuando, indo em cima de camas para um lado e para o outro, levando palavras de amor, tendo atitudes que nós muitas vezes, tendo todas as condições, não temos a iniciativa de fazer. Nós temos que valorizar nossas mãos, nossas pernas, nossos braços, nossos pés, nossos olhos, nossa boca, nosso ouvido, nossa respiração, nossa cabeça que consegue pensar, que consegue transmitir, que sejam palavras boas, que sejam palavras de auxílio, de crescimento para aquele que entende menos. Então aqui ele está falando, olha, você não deu valor para tudo que eu te dei. Aí ele fala, retira-te. Os filhos inúteis e ingratos não devem buscar minha presença. Lógico, aqui é uma historinha, né? Que é para a gente acordar. Então tem que ser umas palavras mais assim fortes para a gente dizer que a gente está perdendo tempo, perdendo a oportunidade do bem com tudo que nos é dado e a gente não aproveita. Regressa ao mundo. Olha só, a gente tendo que repetir a escola da vida. Volta lá, vai começar tudo de novo na próxima encarnação. Regressa ao mundo e não voltes a me procurar enquanto não aprenderes a servir. Como nós precisamos ser úteis e buscar, fazer oportunidade de sermos úteis. É que nem aquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não espera que o momento venha ao seu encontro. Nós temos que ter mais atitude, nós temos que fazer acontecer na nossa vida, para que venha a vitória, para que venha a luz, para que venha o sol a brilhar, para que venha o mel do amor a acariciar a nossa alma, o nosso coração. A gota d'água regressou cristalina e bela. O raio de luz tornou aos albismos, brilhando cada vez mais, iluminando. A abelha desceu zumbindo feliz, tinha mais e mais mel para dar para todos. E o homem preguiçoso, porém, retirou-se muito triste, né, eu, Lúcio, tendo que recomeçar, tendo que fazer tudo de novo. Gente, somos nós, né, isso tudo. Agradeço aí essa oportunidade de estudo, de auxílio, de aprendizado, de nós juntos termos como refletir situações do nosso dia a dia que muitas vezes nós não estamos realmente sabendo aproveitar. Vamos fazer nossas vibrações e a gratidão para encerrarmos esse encontro. Mais uma vez unindo os nossos corações, nossa energia, nossas vibrações. Vamos vibrar amor por essa casa que nos deu a oportunidade do trabalho mais uma vez, pelos seus dirigentes, trabalhadores, presidência, auxiliares, todos os servidores, vibrar amor, força, para que continuem nessa caminhada de luz. Vibrar por todos os assistidos, por todos os que estão presentes nesse instante, nesse encontro. Que venha a saúde, que venha a força, que venha a luz, amor na sua caminhada, na vida. Vamos com essa energia de amor vibrarmos por todos os cantinhos que haja sofrimento, que haja desespero, que haja falta da presença, da certeza da presença do amor. Vamos vibrar por todos que precisam da cura do corpo e da alma. Que os médicos de luz do espaço possam, nesse instante, trazer medicação para todos nós. Para todo o nosso Brasil, para todo o nosso planeta Terra, que precisa tanto de cura nesse instante. Vibramos por todo o nosso orbe, com aqueles encarnados e desencarnados que se encontram ainda nesse planeta.
E queremos agradecer, Pai, pela Tua misericórdia, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor. Agradecer por tudo que recebemos até o dia de hoje, por tudo que temos, por tudo que nos foi dado, de corpo, de espírito, de condições abençoadas. Pedimos mais uma vez perdão para os nossos erros, para as nossas fraquezas, para as nossas imperfeições e pedimos força para seguir no caminho do bem, para sermos seres humanos melhores. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus, gratidão, Maria Santíssima, gratidão, mentores espirituais do CAU e a todos que fizeram com que essa reunião acontecesse. Que Deus abençoe, que tenham uma noite tranquila e de refazimento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão mais uma vez a todos, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.